Atenção porque vai começar a aula de História. E aí, alunos, boa tarde a todos. Vamos para mais uma aula de História, ok? Professor Vladimir, trazendo a aula de número 16 para vocês da nossa quarta UDB, ok? E o tema da nossa aula de hoje é o capitalismo monopolista do século XIX, né? Porque a aula passada nós vimos falando sobre o imperialismo europeu no continente asiático e africano, a parte um, e dando sequência dentro do que foi acontecendo, nós hoje iremos estudar o capitalismo monopolista do século XIX, né? Que vem se desenvolvendo até hoje, até os dias atuais, ok? Então, é o seguinte, o sistema capitalista, ele, desde o seu surgimento, ao final do século XIV, para o século XV, para o início do século XV, saindo da Idade Média, já entrando na Idade Moderna, ele passou por diferentes mudanças, né? Aconteceram vários eventos que foram responsáveis por alterar a sua dinâmica e principalmente as suas características, suas principais características. Então, inicialmente, ele foi formado, constituiu-se, né, em sua fase pelo comércio, a fase comercial, isto é, voltada totalmente para a troca de mercadorias, sobretudo as especiarias que vinham do Oriente Médio. Como, por exemplo, podemos ter referência, as especiarias elas chegavam às cidades na Itália, de Gênova e Veneza, e dali eram distribuídas para todas as cidades da Europa. Então, através da troca, do comércio, essas mercadorias giravam. Então, vem aí o andamento dela, o centro do andamento, né, da economia, gira em torno disso. Então, posteriormente, né, décadas depois, com o passar do tempo, e com o avanço, vai surgir o quê? A Revolução Industrial, lá no final do século, meados do século XVIII, na Inglaterra. A industrialização ela vai crescer, vão surgir as primeiras empresas, as primeiras fábricas, indústrias. Então, o sistema capitalista ele começa a se desenvolver nesse momento. E, no entanto, no final do século XIX e início do XX, o capitalismo ele vai conhecer, né, uma nova era, sobretudo pela nova divisão do trabalho, as ações pela união entre o capital e a indústria, o capital bancário. Então vai surgir os primeiros bancos, né, levados para a Europa pelos judeus. Até hoje os judeus são famosos porque eles foram os primeiros fundadores de bancos na Europa, né, dentro do sistema capitalista. Nascia então o capitalismo financeiro, ou como é chamado do final do século XIX para o XX, também de monopolista. Por que monopolista? Porque é esse sistema financeiro que vai manter esse domínio, esse monopólio, essa exclusividade. Então, o momento em que a economia ela passou a estar centrada no mercado de ações e no sistema especulativo de créditos, juros, valorizações, entre outros elementos. Então, vejo como ele surge no século XIV, no final do século XIV para o início do século XV, vai crescendo, vem Revolução Industrial, surge aí a industrialização, as empresas, as fábricas, né? Estou fazendo uma retrospectiva. E aí vem o capitalismo financeiro, surgem os bancos, e até hoje ele vai seguindo, né? Aí ele vai se chamar de capitalismo monopolista. Então, o grande símbolo, por assim dizer, do sistema capitalista é a partir de sua constituição financeira. Ou seja, através do grande, eu diria, termômetro que aquece as economias mundiais, que são as bolsas de valores, né? É o termômetro. Se ela está lá em cima, a economia, os acionistas, quem trabalha em cima dela está bem. Se ela cai, se ela despenca, tudo vai mal, né? Então, serve como se fosse um termômetro
para aquecer as economias, pois é nela que os principais capitais, bem como as ações e títulos, são negociados. É possível conceber, então, que ela funciona como um grande coração do capitalismo. E a partir de então, pois passou a concentrar em torno de si mesmo, dela mesma, da própria bolsa, todos os principais investimentos no mercado, a própria bolsa de valores. Além disso, o peso dos bancos na economia tornou-se ainda mais elevado. Por que eu digo isso? Porque são os bancos que atuam diretamente no desenvolvimento das empresas e das economias, negociando empréstimos, juros, faturando por meio de juros, transformando as ações, dívidas em ativos que são comercializados como se fossem mercadorias. Então, são os bancos, os grandes bancos e centros financeiros do mundo, né, do nosso planeta, que trabalham em cima disso e movimentam toda a economia mundial. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês faz parte desse capitalismo financeiro monopolista que foi implantado no século XIX, caminhando para o século XX, e hoje no século XXI ele está aí, né? Só que hoje está atuando de forma como sempre atuou, mas em compensação, o que temos visto por aí são países que estão em desenvolvimento, não conseguem acessar o grupo dos países de primeiro mundo, até por conta das administrações, né, dentro dos seus próprios países, como também as bolsas de valores, né, os investimentos. Países que não atraem os investidores para poder desenvolver a economia daquele país. E os países de terceiro mundo, que são subdesenvolvidos, que não são emergentes, esses são piores, né? Esse capitalismo monopolista, ele de uma certa forma se torna dominante e escravizador dentro das economias. Porque ele é quem controla, quem manipula todas as economias mundiais. O desenvolvimento também das empresas que passaram a ser administradas por inúmeros acionistas também é um dos motivos, um dos fatores que ocorreu de forma bem acentuada, sobretudo aquelas inicialmente oriundas de países desenvolvidos. Isso aí, pessoal, eu traria como exemplo, são as grandes transnacionais ou multinacionais, como são chamadas, que se instalam. Eu já estou antecipando o que vem lá pela frente aí, ó, no nosso conteúdo, dentro desse trecho que eu estou explicando para vocês. Porque são essas empresas multinacionais, transnacionais, que se instalam dentro dos países subdesenvolvidos, né? Trazem as suas filiais e aí manipula toda a economia, né? São responsáveis por esse monopólio. Elas adquiriram a capacidade de investir em outras empresas também, inclusive as concorrentes. Então ela comprando aqui, o quê? As suas ações e assim controlando o mercado. Em virtude dessa dinâmica, em que poucas marcas dominam a rede comercial, muitos teóricos passaram a chamar o capitalismo financeiro do que eu havia já falado para vocês. Capitalismo monopolista. Porque é este capitalismo que detém esse monopólio, essa exclusividade, como podemos chamar. Bem, além disso, com o desenvolvimento das técnicas, dos investimentos em comunicação, em transporte, essas grandes corporações começaram a se instalar, né, em outros territórios. É o que eu estava falando para vocês ainda agora. São as empresas chamadas transnacionais ou multinacionais, né? Também conhecidas como multinacionais ou empresas globais. Por que empresas globais? Porque elas se instalam em todos os continentes, todos os países do planeta. Vamos dar um exemplo de uma empresa como essa? A Honda, né, a Ford, a Esso, a Petrobras, nossa, que é brasileira, né, a Fiat, a Hyundai, um monte de empresas que existem, que se instalam dentro dos países do terceiro mundo e aí se expandem.
o crescimento das grandes corporações, ela avançou principalmente em direção aos países periféricos e emergentes. Países periféricos são aqueles, como eu falei para vocês, subdesenvolvidos, que vivem na periferia do mundo capitalista. E os emergentes estão um pouco acima disso. Um pouco, como é o caso do nosso país, o Brasil, 10ª maior economia do mundo. Já chegou a ser a 5ª maior economia do mundo, mas hoje ocupa a 10ª, deu uma queda. Né? E se vai no ritmo que vai, talvez o patamar ele vai descer mais ainda. Então, usando como nosso país como um exemplo, somos um país emergente que, na verdade, meus alunos, temos tudo para ser o primeiro do primeiro mundo. Temos o que nenhum outro país tem. Uma Amazônia riquíssima, toda a riqueza que vocês imaginarem tem naquele solo e naquelas águas lá. Mas não conseguimos chegar lá, nem ser, porque os poderosos não deixam, né? Tanto com a sua ganância, sede e prepotência, né? Não deixa o nosso país desenvolver. Então, note que em países subdesenvolvidos, a industrialização, portanto, ela ocorreu pela intervenção estrangeira, sobrepondo-se ao desenvolvimento local. Não foi uma coisa que desenvolveu-se dentro do próprio país subdesenvolvido. Não. Houve investimento de capital estrangeiro e vieram para esses países subdesenvolvidos empresas multinacionais ou transnacionais para poder haver investimento e a economia ir fluindo, poder se desenvolver. Então essas empresas buscavam maior acesso às matérias-primas, o emprego de mão de obra a custos muito inferiores e a expansão de seus mercados consumidores, que é o que acontece hoje. Essas empresas multinacionais chegam dentro dos países do terceiro mundo buscando matéria-prima e buscando a mão de obra barata. Olha, o acordo é o seguinte, o acordo é 80% da mão de obra ser de dentro daquele país que ela está implantando e 20% apenas dela trazer para dar formação, capacitação e treinamento. E os investimentos serem 80% do lucro ser investido dentro do país no qual ela está implantada. Mas o que acontece hoje é o contrário. 80% do lucro dessas empresas vai para fora, para os bancos estrangeiros, onde eles têm contas lá fora, nos paraísos fiscais. Essa é uma realidade, né, que os livros não contam. Mas a gente, como professor de história, tem esse papel de fazer com que vocês, alunos, entendam as duas faces da moeda, a cara e a coroa. O que os livros querem que você aprenda e o que tem que ser falado para vocês na realidade. Né? Essa é a verdade. Então vamos pegando essa visão aí sobre todo esse mundo, o mundo do capitalismo comercial, industrial e financeiro. Ok? Estamos vivendo hoje uma época, eu diria que não é mais uma terceira revolução industrial. Eu diria que estamos numa quarta revolução tecnológica. Eu diria isso. E vem acompanhando o capitalismo. Bem, houve então, diante de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, uma transformação nas características da Divisão Internacional do Trabalho, da DIT, nessa siglazinha, DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Então vai passar por mudanças. Os países subdesenvolvidos, que apenas exportavam matérias-primas, eles agora vão passar a produzir também produtos industrializados. Por quê? As multinacionais chegaram, instalaram suas indústrias, suas fábricas, né? E ali vai começar a produzir dentro do país. Por exemplo, a Volks veio da Alemanha, instalou-se dentro do Brasil, ela tem na Argentina, ela tem no México, tudo país do terceiro mundo subdesenvolvido. Então, aí o país passa o quê? A produzir as unidades de veículos, né? Produzir, a montar a linha de montagem. E aí tudo isso é um processo. E aí vão conseguir produzir a custos mais baixos, principalmente em razão dos incentivos fiscais, cedidos pelos governos locais, que demandam a presença dessas indústrias para a geração de empregos. Mas eu quero fazer um parêntese sobre essa questão que eu acabei de falar para vocês. É que exemplo, as montadoras, quando vêm para aqui para o nosso país, ela traz seus modelos que eles criam lá fora, na Europa, e
Um exemplo, se um automóvel ele lá é vendido ao equivalente a 50 mil reais, quando ele vem para o Brasil, ser montado no Brasil, as montadoras fazem o seguinte, mesmo para tentar baratear o carro, ela usa matéria-prima, né, de qualidade mais baixa, para que o produto no final, ou seja, o carro, o bem, seja acabado e com valor mais acessível. Mas só que na verdade não acontece isso aqui no nosso país, não. Porque os carros que deveriam ser populares têm preços que só quem pode ter é classe média alta. Isso é só um exemplo dentro do assunto que a gente está vendo agora. Então, eu usei como exemplo isso aí, né? Então, isso faz parte. Bem, com os avanços e transformações produzidos pela terceira revolução industrial, né, que é a revolução que gerou o capitalismo financeiro, estendeu-se por todo o mundo. Fato que foi intensificado pela queda do Muro de Berlim, lá no final da década de 90, Berlim e o consequente fim da Guerra Fria. E atualmente com a colaboração do chamado capitalismo informacional, termo criado pelo sociólogo espanhol Manuel Castells, né, que ele fala que o sistema financeiro global estende-se pelo planeta com a integração de todas as bolsas de valores e com o dólar como a principal moeda internacional de trocas comerciais. Que, veja como uma coisa puxa a outra, que é o que está acontecendo em termos de Brasil. É justamente essa questão do dólar que está prejudicando a nossa economia. Se você observar, quem acompanha nos jornais, quem lê no jornal, né, pode observar que o que está puxando a nossa inflação para cima, o preço dos produtos se elevando, os combustíveis, o alimento e outros, o dólar. Eu não sei por quê, onde é que o economista, o ministro da Economia e sua equipe estavam com a cabeça de acompanhar dólar. E com isso está prejudicando todo um povo, uma nação. Uma minoria de ricos ficando ricos a cada dia e uma maioria de pobres ficando mais pobres, famintos a cada dia. Isso é o que está acontecendo no nosso país. Por conta desse capitalismo aí que a gente está estudando, esse capitalismo informacional, né, como diz o sociólogo espanhol Manuel Castells, e essas políticas que têm sido implantadas, não só no Brasil, como por aí afora. Mas o fato é que os outros países por aí afora, nenhum está aumentando o preço de nada. Não aumenta o preço de combustível, nem de alimento, não. As suas economias estão estabilizadas. Só o nosso país que está descontrolado, né? Vamos torcer e pedir a Deus que surja alguém aí, não sei como, mas um salvador da pátria, para melhorar o nosso país. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, estarei no grupo, 8º ano da Escola Tenente José Francisco Cassiano, para tirar dúvidas, tá? E se alguém de outra escola quiser também tirar dúvidas, pega aí meu número privado aí e pode entrar em contato comigo, tá certo? Um abraço a vocês e até a próxima aula.